Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e estarei aqui com uma aula um tanto polêmica. Já pensou em polêmica? Então tem polêmica hoje e quero lembrar vocês também que vocês podem acompanhar lá as nossas aulas, novidades, estúdio novo, lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Mas vamos de aula hoje de assunto polêmico, como vocês podem ver. Eu é que não vou falar sobre assunto polêmico sozinha. Vou falar junto com quem manja do assunto, quem vai trazer aí um assunto bem polêmico pra gente, que é o professor Mauro Marcel. De polêmica eu entendo bastante, adoro, gosto mais de entender sobre o assunto de hoje, sobre falar de texto dissertativo, sobre como argumentar. A professora Tayana também é craque nisso. Então hoje vamos falar da geração canguru. Lembrando que hoje nós estamos numa semana de... Hoje não, nós estamos em uma semana de retomada, não só hoje, né? Hoje, amanhã, e na semana que vem também, tá certo? E na outra também. Teremos 3 semanas de retomada, teremos... Vamos voltar em algumas aulas e as tarefas serão sempre novas. Então, hoje tem uma tarefa nova, na próxima aula tem uma tarefa nova, mas hoje vamos dar continuidade ao que falamos na aula passada. Na aula passada, nós diferenciamos bastante a diferença. Diferenciamos a diferença, é ótimo, né? Diferenciamos artigo de opinião de texto dissertativo, aquilo que é cobrado no Enem, por exemplo, no vestibular da FUVEST, da Unicamp. Na Unicamp tem outros, mas quando é dissertativo. Aquele texto que é direcionado para a prova e aquele texto que para circular em jornal, no debate público. Aquele para circular no debate público, que tem uma função social, é chamado de artigo de opinião, tal qual nos explicou muito bem a professora Tayana. Aquele que era simplesmente para análise, para avaliar, dissertativo argumentativo. E isso e outras coisas, voltem naquela aula que foi muito bacana, tá bom? E hoje vamos propor mais um debate, nossa, muito bacana. Inclusive nós já estávamos debatendo antes de iniciar a aula. Todo mundo que estava debatendo esse assunto, olha, não percam, vai ser bem legal. Geração canguru. Professora, qual é o objetivo da aula? Vamos lá, o nome já é polêmico, né? Geração canguru. Ler um artigo de opinião, analisando os elementos de coesão, olha que importante, e comparar esse artigo com um poema, buscando relacioná-los. Interessante, polêmico isso aí, hein? Olha, vou falar para você, eu espero que a gente consiga chegar no poema, mas se a gente conseguir debater bastante, vai ser bem legal. Então, já vou começar com pergunta, uma pergunta muito polêmica e só 30 segundos. Então, participe. Não fuja da briga, não fuja do debate. Briga no bom sentido, claro. Com quantos anos os filhos devem sair da casa dos pais? Eu quero um número aí. Com quantos anos os filhos devem sair da casa dos pais? 30 segundos, já voltamos. E vamos lá as respostas dos nossos alunos, professores, com quantos anos os filhos devem sair da casa dos pais. Vamos ver se a gente chega a um acordo aqui, né? Então, a Laiana falou que com 18 anos. A professora Daiane já falou difícil na atualidade. Olha difícil, a polêmica. Eu saí com 14. 14? E o Nicolas está falando, acho que de 20 para 21. E o José Henrique tá igual a mim, ainda não saí, passo o fim de semana com eles. Estamos juntos, professor. É nós. Então, olha, a gente vai trazer na aula de hoje um texto de um grande jornalista brasileiro chamado Gilberto Dimenstein, que tem como... Ai, eu vou te cortar. Por favor. Só agora, tá? Claro. Tem a Fátima, não é a aluna, porque vem direto, Fátima Regina, somente depois de construírem uma família. Vou deixar em aberto, o professor Mauro continua. Nossa, eu gostei disso aí. E se essa família for construída depois dos 40 anos, as pessoas estão casando cada vez mais tarde? Mas quer dizer, eu não posso morar sozinho? Olha quanto debate. E se eu quiser sair e morar sozinho com, sei lá, 19, 20 anos, igual os alunos propuseram aqui? Então, é muito debate. Depois de formado apareceu Depois de formado, aqui. mas formado em quê?
Olha! Formado em quê? Então, olha, Essa aula promete. É polêmico. Então, como eu estava falando, eu vou trazer para vocês um texto de um grande jornalista brasileiro, falecido há pouco tempo, chamado Gilberto Dimenstein, que ele traz esse debate sobre a geração canguru. O pessoal o canguru é um marsupial, e o marsupial é aquele bicho, né, aquele animal, desculpem, eu vou falar da minha maneira, desculpe, professores de biologia, zoólogos, não, aquele animal que nasce e ele amadurece um pouco depois na barriga da mãe. Então ele é parido e depois vai para a barriga da mãe numa bolsa e fica lá um tempão até amadurecer, né? E você tem o canguru pulando e às vezes tem um bichinho ali numa espécie de bolsa, né? Uma espécie de pochete. Ou seja, canguru por quê? Porque o filho demora de sair da barriga das mães. Então, vocês falaram aí, 18, 40, Nossa, nunca... Tem aqui, ó, meus filhos só saíram de casa quando casaram. Ó, casado. Então, independência financeira é o que eu busco até hoje. Pergunta para vocês, 30 segundos, porque eu quero ler o texto. Em sua opinião, por que os jovens da atualidade estão retardando a saída da casa dos pais? 30 segundos, por qual motivo? Já voltamos. E vamos lá para esse debate que está pegando fogo aqui nesse chat, gente. Medo das responsabilidades, alguns, põe o S aí, Taina, por comodismo, porque não adquirir independência financeira. Gente, independência financeira é algo complicado. Independência financeira, pelo pouco que eu sei que eu estudei com o Gustavo Cerbasi, é quando você não depende de um emprego para se manter. Então, isso aí é independência financeira. Porque hoje em dia os pais são super protetores, por causa das dificuldades de se manterem sozinhos, a comodidade... Ó, essa aqui é a professora Maria, a comodidade de morar na casa dos pais. Estão falando muito em questão de situação financeira, porque namoram na casa dos pais. Olha só, tem uma coisa importante. Na terça-feira, na primeira aula desse bimestre, a gente falou aqui sobre artigo de opinião e texto dissertativo. Mas na aula da segunda série, nós também falamos sobre questão polêmica. Então, se você quiser, aluno da terceira série, volta lá nas aulas da terceira série. Tem no YouTube, tem no Facebook, tem no repositório. Repositório é bom que você não paga dados, né? Você é aluno do Estado. Então, o que acontece? Você pode ter esse conjunto de aulas onde a gente fala sobre questão polêmica, que é o caso. O que é uma questão polêmica? É uma questão que envolve vários pontos de vista a serem defendidos. Tem gente, pelo que eu pude observar no chat, que acredita que os filhos devem sair de casa apenas quando obtiverem independência financeira. Aí a professora Tayana trouxe uma informação nova: independência financeira não depende de emprego, então não vão sair nunca. Ou então, não, quando estiver casado, ou então formado, ou seja, várias opiniões, ou seja, temos um tema polêmico aí. E os temas polêmicos geram artigos de opinião, e eu vou trazer para vocês a leitura de um artigo de opinião sobre este assunto, sobre o retardamento da saída da casa dos pais. Então, me acompanhem, veja a opinião de Gilberto Dimenstein sobre o assunto. Geração Canguru, de Gilberto Dimenstein. Ao mapear novas tendências de consumo no Brasil, publicitários acreditam ter detectado a geração canguru. São jovens bem-sucedidos profissionalmente, têm entre 25 e 30 anos de idade e vivem na casa dos pais. O interesse neles é óbvio, compõe um nicho de consumidores com alto poder aquisitivo. Ainda na bolsa da mãe, eles mostram que mudaram as fronteiras entre o jovem e o adulto. Até pouquíssimo tempo atrás, um marmanjão de 30 anos, enfiado na casa dos pais, seria visto como uma anomalia, suspeito de algum desequilíbrio emocional que retardou seu crescimento. O efeito canguru revela que pais e filhos estão mutuamente mais compreensivos e tolerantes, capazes de lidar com suas diferenças. Para quem se lembra dos conflitos familiares do passado, marcados pelo choque de gerações, os cangurus, entre aspas, os cangurus, até sugerem um grau de civilidade. Não é tão simples assim.
Estudos de publicitários divulgados nas últimas semanas indicam um lado tumultuado e nem um pouco saudável dessa relação familiar. Por trás das frias estatísticas sobre tendência do mercado, a pergunta que aparece é a seguinte: até que ponto os brasileiros mais ricos estão paparicando a tal ponto os seus filhos que produzem indivíduos com baixa autonomia? Ao investigar uma amostra de 1.500 mães e filhos no Rio e em São Paulo, a TNS InterScience concluiu, falei bonitinho, né? Vou repetir. A TNS InterScience concluiu que 82% das crianças e dos adolescentes influenciam fortemente as compras das famílias. A pressão é especialmente intensa nas classes A e B, cujas crianças, segundo os pesquisadores, empregam cada vez mais a estratégia das birras públicas para ganhar na marra o objeto de desejo. Com medo das birras, as mães tentam, segundo a pesquisa, driblar os filhos e não os levar às compras, especialmente nos supermercados, mas muitas vezes acabam cedendo. Os responsáveis pelo levantamento da InterScience atribuem parte do problema ao sentimento de culpa. Isso porque, devido ao excesso de trabalho, os pais ficam muito tempo longe de casa e querem compensar a ausência com presentes. Uma pesquisa encomendada pelo Núcleo Jovem da Abril detectou que muitos dos novos consumidores vivem uma ansiedade tamanha que nem sequer usufruem o que levam para casa. Já estão esperando o produto que vai sair. É ninfomania consumista. Jovens relataram que nunca usaram nem mesmo uma vez roupas que adquiriram. Aposentam aparelhos eletrodomésticos comprados recentemente porque já estariam defasados. Agora compartilhe no chat um trechinho. Olha só, observe a leitura. Não, primeiro, antes lá, volta para mim, por favor, antes disso. Obrigado. Perceberam que o debate também é organizado. O Gilberto Dimenstein, ótimo escritor, ótimo jornalista, ele soube articular muito bem o texto dele. Então vamos extrair agora, como vocês viram, um trechinho. Depois a gente volta no debate. Eu quero voltar na estrutura. Eu quero me voltar para a estrutura do texto. Olha lá. Ao mapear novas tendências de consumo no Brasil, publicitários acreditam ter detectado a geração canguru. São jovens, grifado, bem-sucedidos profissionalmente. Têm, também grifado, entre 25 e 30 anos de idade e vivem, também grifado, na casa dos pais. O interesse neles é óbvio. Compõe um nicho de consumidores com alto poder aquisitivo. Tem vários grifos aí. Observe os termos destacados e responda a que elemento anterior mencionado eles se referem. Ou seja, quem são os jovens bem-sucedidos, vivem, têm, neles, consumem. Em vez de repetir uma palavra, ele disse isso. Qual é o termo a que se refere esses que estão destacados? 30 segundos, já voltamos. Então vamos lá, participação, aqueles estão mandando resposta, né? Então todas as palavrinhas ali que o professor Mauro citou pra gente, jovens bem-sucedidos, e tem, vivem, todas essas palavrinhas que estão aí em azul, se refere, o Felipe falou, né? A Laiana também diz, aos jovens bem-sucedidos e todas as outras palavras, a geração canguru, né? Para se referir à geração canguru. Perfeito. Volta no texto, por favor, olha só. Ao mapear novas tendências de consumo no Brasil, publicitários acreditam ter detectado a geração canguru. São a geração canguru profissional. A geração canguru tem entre 25 e 30 anos. A geração canguru vive na casa dos pais. O interesse da geração canguru é óbvio. A geração canguru são consumidores de alto poder aquisitivo. Ou seja, falei muito rápido aqui, mas eu quero dizer o seguinte. Em vez de repetir geração canguru, geração canguru, geração canguru, ele trocou por outros termos. E isso é chamado de coesão, quando o texto se referencia.
Isso você percebe muito em time de futebol, por exemplo. Por que seu time de futebol tem muitos apelidos? Porque ao invés de repetir o nome do Flamengo, e fala Flamengo, o time da Gávea, o rubro-negro, porque o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, ele, em vez de repetir a palavra Flamengo, ele coloca apelidos no time para que possa ter coesão. E em vez de repetir geração canguru nesse texto, ele foi referenciando. E isto é maravilhoso. Olha, note como continua neste outro trecho. Ainda na bolsa da mãe, eles mostram que mudaram as fronteiras entre o jovem e o adulto. Até pouquíssimo tempo atrás, um marmanjo de 30 anos enfiado na casa dos pais seria visto como uma anomalia. Ou seja, esses dois termos em destaque se referem também à geração canguru. Por que ele faz isso? Ele faz isso para que o texto fique de fácil leitura. Eu conversando com vocês, se você pegar esse texto que eu estou falando agora com vocês e passarem para o papel, você vai perceber que eu estou repetindo várias vezes a mesma palavra, porque na fala a gente faz isso, a gente repete, mas no texto organizado e escrito tem que ter referência, tem que se referenciar para não repetir a mesma coisa várias vezes. O texto bem escrito tem que ter coesão, tá certo? Tem que se referenciar. Eu vou continuar lendo o texto e vocês percebam como os mesmos elementos de coesão continuam ao longo do texto, né? Terminando ele. Olha só na tela. Psicólogos suspeitam que essa atitude seja uma fuga para aplacar a ansiedade e a carência provocadas, em parte, pela falta de limite. Imaginando-se modernos, pais tentam ser amigos de seus filhos e assim desfaz-se a obrigação de dizer não e enfrentar o conflito. O resultado é, no final, uma desconfiança explicitada pelos entrevistados, ainda maior em relação aos adultos. Notem como, toda vez que está em negrito aí, seus filhos entrevistados, ele está se referindo à geração canguru. Ou seja, quando eu falo a que termo se refere seus filhos, é a geração canguru. Os entrevistados, pessoal da geração canguru. Continua no texto. Outro estudo, desta vez patrocinado pela MTV, detectou um início de tendência entre os jovens de insatisfação diante de pais extremamente permissivos. Estão demandando adultos mais pais do que amigos. Para complicar ainda mais a insegurança das crianças e dos adolescentes, a violência nas grandes cidades leva os pais, compreensivelmente, a pilotar os filhos pelas madrugadas para saber se não sofreram uma violência. Brincar nas ruas está desaparecendo da paisagem urbana, ajudando a formar seres obesos presos ao computador. Eu vou pedir que vocês notem outra coisa nesse texto, que às vezes a referência, a coesão, ela passa por você simplesmente não falar palavra nenhuma, como nesse segundo parágrafo aí. Olha só, volta no texto. Estão demandando adultos mais pais do que amigos. Quem está demandando? Esses jovens da geração canguru. Basta eu não escrever a palavra. Né? Sofreram, não sofreram. Quem não sofreram? Os jovens da geração canguru. Brincar nas ruas, ou seja, os jovens dessa geração. Ou seja, por vezes basta eu suprimir a palavra que já deixa o texto maravilhoso. Corta. Drummond falava, escrever é não escrever palavras, é cortar palavras, tá certo? Olha na tela, mas vamos continuar pensando juntos. Há pencas de estudos mostrando como a brincadeira dessas em que nos sujamos e ralamos o joelho na árvore ajuda a desenvolver a criatividade, o senso de autonomia e de cooperação. É um espaço de estímulo à imaginação. Todos sabemos como é difícil alguém prosperar com autonomia se não souber lidar com a frustração. Muito se estuda sobre a importância da resiliência, a capacidade de levar tombos e levantar como um elemento educativo fundamental. Agora vamos lá. Qual elemento foi suprimido da oração em destaque, evitando a repetição? Olha só. É um espaço de estímulo à imaginação. Tem um termo aí que foi suprimido, igual eu falei. Ele não disse. Ele não disse porque já está dito anteriormente. Volta na tela, por favor. Vamos continuar pensando juntos. Que elemento? Olha, há pencas de estudos mostrando que uma brincadeira dessas em que nos sujamos e ralamos o joelho na árvore ajuda a desenvolver a criatividade, o senso de autonomia e de cooperação. É um espaço de estímulo à imaginação. Que elemento foi suprimido? O que é um espaço de estímulo à imaginação?
Alguém participou, professora Tayana? Eles estão aqui explicando sobre a coesão, né, referencial, que é o fato de fazer a referência, e a gente tem ali, né, gente, que espaço é esse aí, né? O espaço é... O fato de nos sujar e ralar o joelho na árvore. As brincadeiras de infância. As brincadeiras. Essas brincadeiras são um estímulo, na tela, por favor. As brincadeiras são um estímulo à imaginação, né? Nos sujar e ralar o joelho na árvore. Tá? Então é isto, tá bom? Vamos continuar com o texto. Professores contam cada vez mais como os alunos não têm paciência de construir o conhecimento e desistem logo quando as tarefas se complicam um pouco. Por isso, entre outras razões, os alunos decepcionam-se rapidamente na faculdade, que exige mais foco em poucos assuntos. Os educadores alertam que muitos jovens têm dificuldade de postergar o prazer e buscam a realização imediata dos desejos. Respondem exatamente ao bombardeamento publicitário, inclusive na ingestão de álcool, como vamos testemunhar mais uma vez nas propagandas de cerveja neste verão. Daí o risco de termos cangurus que fiquem cada vez mais na bolsa e no bolso dos pais. PS. Em todos esses anos lidando com educação comunitária, posso assegurar que uma das melhores coisas que as escolas de elite podem fazer por seus alunos é estimulá-los ao empreendedorismo social. É um notável treino para enfrentar desafios. Enfrentam-se em asilos, creches e favelas os limites e as carências. Conheci casos e mais casos de alunos problemáticos que mudaram sua cabeça ao desenvolver uma ação comunitária e passaram até mesmo a valorizar o aprendizado curricular. O que eu falo para vocês aqui nesta aula é o seguinte: trouxemos um assunto polêmico e o texto é muito bem organizado. Toda vez que você parar para ler um texto muito bem escrito, um artigo de opinião, um texto dissertativo, naquela redação que eu pedi para você buscar na internet, busca a redação nota 1000, note como o texto se referencia muito bem, como ele não repete as palavras, ele busca outros termos, em vez de falar Flamengo, ele fala o time da Gávea, em vez de falar o time da Gávea, fala o rubro-negro, em vez de falar o rubro-negro, fala o time do Rio de Janeiro, o carioca, ou seja, ele usa outros termos para se referir àquilo. O nome disso é coesão e referência, tá certo? Professora Tayana, e o pessoal está falando sobre o quê? Sobre a geração canguru. Olha, eles estavam falando aqui muita coisa, professor Mauro, inclusive professores, né, falando que hoje mora sozinho, queria estar com os filhos ainda. Aí, uma professora falou sobre a questão da saúde mental. Ela acredita que essa questão está muito ligada a esse desequilíbrio emocional que nós vivemos eu acho hoje, importante, geral, né? Geral. Porque o Gilberto Dimenstein, ele escreveu esse texto no começo dos anos 2000. E esse texto é tão atual hoje, tão relevante, que ele se refere aí a um pessoal de classe média alta. Mas isso, geração canguru, está em todas as classes sociais, em todas as faixas sociais. Eu não gosto de falar classe social, em todas as faixas sociais hoje. E para terminar a aula, eu vou trazer um poema do Paulo Leminski, que eu adoro, na tela. Caprichos e Relaxos, de Paulo Leminski. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer. Começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja. Aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então ver tudo em sã consciência quando acabar essa adolescência. Aí o Paulo Leminski nos provocando, né? Ele diz aí que a adolescência dele vai acabar com 70 anos, né? E aí eu acho que não está tão longe disso acontecer não, né? Então, uma pergunta para não deixar o texto vazio. Como se chama a leitura comparativa passível de ser realizada entre dois textos de diferentes épocas? A exemplo dos dois textos. Nós falamos de dois textos e podemos colocá-los na mesma linha de pensamento. Já está respondendo. Intertextualidade, ironia, poesia, crônica ou metáfora. Né? Seria? Eles estão falando que é a intertextualidade. Ambos falam do mesmo assunto, de formas diferentes, né? Um trazendo referências, trazendo pesquisa e o outro simplesmente falando de si, se colocando ali na situação e ironizando. Também, ironizando. Na verdade, ele fala assim, com 70 anos, olha, lá quando tiver 70 anos eu vou fazer o que meu pai e minha mãe querem, por enquanto eu vou fazer o que eu quero, eu vou ser um adolescente, né?
ele está provocando, está ironizando. Na verdade... Essa questão do empreendedorismo é bem interessante, porque agora, né, a gente volta aí para os itinerários formativos e tal, pensando nesse futuro. Então, um dos eixos da educação agora, do currículo, é empreendedorismo, né? Verdade. Então, a gente começa a pensar que o empreendedorismo é abrir uma empresa, não, mas é a forma com que você age. Enfrentar o mundo, você encarar o mundo, né? Gente... faz uma redação, um texto dissertativo, um artigo de opinião sobre esse tema de hoje, sobre a geração canguru. Por que você acha que deve sair de casa com tal idade ou com outra idade? Por quê? Por que motivo? Argumente, debata com o Gilberto Dimenstein, né? Eu acho que pensar em competências socioemocionais, pensar em empreendedorismo, pensar em consumismo, tudo isso tem uma ligação muito forte. Mas ele falou tanta coisa, consumismo, publicidade, afeto, porque os pais desejam o melhor para os filhos querem o melhor também, mas o que é o melhor? Então foi esse debate que não se encerra aqui, voltaremos a esse assunto em outro momento. E o que fizemos hoje? Lemos um artigo de opinião, analisando os elementos de coesão e comparamos este artigo com um poema, buscando relacioná-los bem pouquinho no final da aula, porque adorei falar sobre geração canguru e o polemice que ficou pro finalzinho. Essa foi a aula de hoje. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá like e avalie a aula desse QR Code que aparece aí na tela neste momento. Diga o que você achou. E foi isso. E na próxima semana a gente continua com retomada, hein, gente? Acompanha no nosso Insta, acompanha o Centro de Mídias, a gente continua com retomadas para vocês, tá bom? Professora Tayana, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Valeu. Participação. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.